Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Na minha vida e também na sua, existem dois momentos muito importantes. O momento da semeadura e o momento da colheita. O momento de trabalhar no cultivo e o momento de colher o que foi semeado. Hoje eu vejo a concretização de um processo que talvez esteja acontecendo na sua vida. Há 12 anos atrás, eu estava aí do outro lado, vendo a proposta do PHN sendo lançada. Lá na minha casa, fui incomodado, fui provocado. E a semente lançada cresceu em estatura, em graça e em sabedoria. E aquela semente lançada, por graça de Deus, foi se transformando numa árvore, que hoje pode oferecer também frutos. É a mesma graça que acontece na vida de cada um de vocês. É a mesma semente que está sendo depositada no coração de cada um de nós, que estamos experimentando nesses dias a proposta de um novo nascimento, de retomarmos as lutas próprias da nossa carne, da nossa juventude, de uma forma nova, aprendendo a lidar com as realidades da nossa natureza, com as forças que lutam em cada um de nós. E aí São Pedro vai falar para mim e para você hoje, em um versículo da Sagrada Escritura, vai nos dar o segredo para crescermos em graça, estatura e sabedoria. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 2. Essa é a tradução da Bíblia do Peregrino, mas acompanhe aí na sua Sagrada Escritura. Desejai, como criancinhas recém-nascidas, o leite espiritual, não adulterado, para crescerdes sadios. Desejai, como criancinhas recém-nascidas, o leite espiritual, não adulterado, para crescerdes sadios. Se nós, quando éramos pequenininhos, e aqui já tem gente que foi pequenininha há muito tempo, que foi criancinha há tanto tempo, mas que já deve ter ouvido da mãe aquela musiquinha, né? Comer, 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 é o melhor. Comer, 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 comer. Tem gente aqui da minha época também, né? Jovem da minha época. Tem muita mãe que disse isso para o filho, que era necessário comer, comer para melhor crescer. Porque não basta crescer, não basta tomar tamanho, não basta inchar. É preciso crescer de forma saudável. É preciso encontrar os meios para crescer
em estatura, graça e sabedoria. Nós não podemos nos acomodar simplesmente com um processo natural de irmos crescendo de tamanho e diminuindo na capacidade de sermos seres humanos. Nós jovens, cada vez mais temos investido no crescimento do nosso corpo, ou por esforço nas academias da vida, ou na malandragem, com os anabolizantes, com os comprimidinhos, com os remédios, e vamos nos transformando em monstros, né? Uma montanha de músculos. E inversamente proporcional ao tamanho do corpo é a capacidade que essa criatura tem de domar, de adestrar, de dominar o próprio corpo e a própria vontade. A proposta hoje aqui de um PHN não é fazer com que a gente cresça no tamanho físico, mas que, como a Sagrada Escritura disse, desejai o leite espiritual. E aí é engraçado que num PHN onde a proposta é falar sobre o crescimento, a Sagrada Escritura nos ensina a desejar como crianças recém-nascidas. Como é que uma criancinha recém-nascida deseja o leite materno? Quem já teve a oportunidade de ter em casa uma criancinha, sabe que no momento que ela sente fome, não adianta você colocar ela no braço e balançar, colocar uma musiquinha para ela acalmar, ela está com fome. Não adianta botar uma chupeta na boca dela, não adianta, ela está com fome. Ela está desejando um alimento que sustente. Ela não está desejando um pouquinho de café, um pouquinho de refrigerante. Ela quer o leite materno, aquele leite que vai imunizar contra doenças, aquele leite grosso que a criança mama, que vai fortalecer para que ela possa crescer de forma saudável. É isso que a Sagrada Escritura está dizendo para mim e para você hoje, numa dimensão espiritual, numa saúde espiritual, e não só a saúde do corpo, que é importante, mas que de nada vale se o corpo tem saúde, mas a alma está podre ou doente. O PHN é um remédio para essas doenças, para aqueles que estão apodrecendo no pecado. O PHN é um antídoto contra a proposta do mundo, que quer nos fazer exteriormente cada vez maiores e interiormente cada vez menores. A Sagrada Escritura começa nos dando uma ordem nesse versículo. A Sagrada Escritura vai dizer: desejai. Desejai, a ordem é aspirai. Mas nós, na ditadura do relativismo, no empobrecimento das palavras, entendemos o desejo simplesmente como uma vontade que dá e passa, ou então como um desejo sexual, porque hoje a força do desejo ficou aliado simplesmente à afetividade e à sexualidade. Mas hoje nós queremos resgatar a força que tem o desejo num ser humano, porque para sustentar durante toda a vida, ou durante 12 anos, uma proposta de todo dia dizer não ao pecado, se você não tem o seu desejo fortalecido, se você não tem o seu desejo transformado em vontade concreta, o seu crescimento nunca vai ser saudável.
E é isso que a própria palavra vai nos ensinar. E a própria sabedoria dos filósofos que foram nos ensinando o que é o desejo. Essa conversa que não é a conversa daquelas revistinhas que a gente compra na banca, com aqueles testes para saber se você tem o desejo forte ou o desejo fraco. Não, é uma proposta estruturada dos grandes filósofos, de Platão, de Aristóteles, que foram falando desse desejo como uma força que nos impulsiona para a conquista. O desejo é essa força que vai nos impulsionar para conquistar algo. E aí, no pensamento cristão, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho vai dar a dimensão cristã do desejo. O desejo é uma força natural do homem. Por isso, jovem, na luta contra os seus desejos, não faça a oração: Senhor, tira isso de mim, me ajuda a parar de desejar, de querer. Não é essa a oração que nós temos que fazer. Porque a proposta do PHN não é um processo de castração dos nossos desejos, mas é um processo, é uma pedagogia, é um caminho de educação da nossa vontade. Quem disse que nós que vivemos o PHN temos menos desejos do que aqueles que estão se prostituindo nos seus desejos e nas suas vontades? O mesmo fogo que pega lá, pega aqui também. E aí nós precisamos aprender na luta do dia a dia, a usar bem a força do desejo. Santo Agostinho é um exemplo de quem aprendeu os dois lados do desejo, vindo de uma vida prostituída, porque se rendeu aos desejos, se entregou a uma vida de boêmio. Depois aprendeu, não de uma forma mágica, mas na luta do dia a dia, a educar a mesma força do desejo que o levava para uma vida desregrada na sexualidade, a usar aquela força do desejo para ser impulsionado para Deus. E nessa descoberta, Santo Agostinho vai entender que a alma humana é inquieta, que é próprio da alma humana desejar, e que a gente se perde quando direciona esse desejo para coisas perecíveis, que passam, que a felicidade só é possível quando o desejo da alma tem como objetivo a posse do bem absoluto. É assim que Santo Agostinho fala. E quem é esse bem absoluto? Deus. Por isso o processo na nossa vida, jovem, não é de castrar os nossos desejos, mas é de educá-los, como Santo Agostinho foi educando esses desejos, transformando um desejo sensível numa vontade concreta, que se compromete com o processo de santificação. E aí nós precisamos entrar na escola de recuperação da força do desejo, que parece nome daquelas novelas bem vagabundas, né? Força do desejo. Se você entrar lá na internet e colocar a palavra desejo, 90% dos sites que vão ser listados lá vão estar com a palavra desejo aliado à prostituição, vão estar aliados à saciedade das nossas necessidades mais baixas, vão estar lá estragando a força que o desejo tem. Um jovem que não educa a sua vontade
e o seu desejo não consegue sustentar uma proposta do PHN. Pode vestir uma camisa, mas se não educa o desejo e a vontade, não sustenta uma proposta de um PHN, que em nada quer castrar, quer envelhecer a nossa juventude, quer tirar a nossa alegria. Não se compara à alegria de quem direciona, de quem doma os seus desejos, com a perecível, com a rápida alegria de quem cede a eles. Foi isso que Santo Agostinho viveu. E a proposta hoje do PHN, como um caminho de crescimento na graça, em estatura e em sabedoria, é uma proposta clara, irmãos, para que nós eduquemos os nossos desejos. E aí, nós que somos jovens, somos mestres desse desejo, dessa força. A diferença da nossa juventude hoje é que a nossa força do desejo foi transformada num trampolim para o pecado. Aquele mesmo desejo que Santo Agostinho usou como um trampolim para sair da lama e pular em direção a Deus, nós temos usado como um trampolim para tudo aquilo que não presta. Nós temos usado o nosso desejo, essa força que pode ser construtora, nós temos usado a força do desejo para nos destruirmos. Como uma criancinha mimada, que dá birra, porque quer aquela coisa, porque quer aquela pessoa, porque quer aquele objeto, porque quer ser como fulano de tal. E muitos de nós nos encontramos empacados na nossa vida, jovens, como criancinhas mimadas, porque nos tornamos refém dos nossos desejos. E a proposta da palavra é usar o desejo como um trampolim para as coisas santas que são de Deus. E aí, nesse caminho de recuperação do nosso desejo, nós encontramos a proposta de superação. Quem não educa o seu desejo, quem não transforma o desejo numa vontade concreta, nunca supera as propostas de erro do mundo. Se transforma em alguém que sempre para no obstáculo. Se transforma em alguém refém do próprio desejo. E aí a própria igreja vai nos ensinar um caminho de crescimento saudável. A própria igreja nos apresenta a proposta na vida dos santos, de quem usou o desejo, substituiu aquela minha vontade pela vontade do Pai, e começou a viver um caminho de santificação, que não é parar de lutar contra desejos errados, porque assim como nós temos desejos de coisas boas, nós também temos desejos de coisas ruins. Somos cabeça dura, somos capazes de desejar aquilo que não nos faz crescer. E aí a novidade é o caminho para transformar desejo em vontade. É como se o desejo fosse uma experiência primária que todo mundo tem. Desejo é igual dor de cabeça, todo mundo já teve um dia na vida. Vontade não. Vontade nem todo mundo tem, porque não soube trilhar o caminho de transformar os desejos na expressão de uma vontade.
E aí, para nós entendermos esse caminho, existe uma palavra grega, que é uma raiz de várias palavras no nosso português. E essa palavra vai nos ajudar a passar, a nos converter da realidade de homens do desejo em homens de vontade, em criancinhas mimadas que se dobram aos seus desejos, em homens maduros, comprometidos, felizes, porque não são escravos da própria vontade. A palavra grega que vai nos ajudar é a palavra dinamis, que em grego significa força e poder. É uma palavra grega que é usada com esse significado de força e poder. Tudo aquilo que tem força e que tem poder. E essa palavra grega, ela é raiz de uma palavra nossa portuguesa, de dinamis, vem a palavra dinâmica, dinâmico. Como é a nossa vida, como é as nossas lutas. Tem alguém aqui que está com a vida tão tranquila, que não tenha que lutar com alguma situação dentro, olha o que eu estou dizendo, dentro de você, não estou dizendo da pessoa que está do seu lado, eu estou dizendo de realidades pessoais. Levanta a mão quem enfrenta alguma dessas lutas. Se tem alguém aqui que tem essas lutas e essas dificuldades. Jovem quase não tem luta, né? A gente quase não precisa brigar com a gente mesmo 4, 5 vezes por dia. Tem alguém aqui com essas dificuldades? Levanta a mão. Ótimo. É para você a dica de agora. A dica de quem vive na dinâmica o tempo todo, de ter que escolher pelo bem ou pelo mal. De quem agora é convidado a transformar a força do desejo numa vontade educada. A palavra dinamis, em grego, também é raiz de outra palavra, em português. Da palavra grega dinamis, vem a palavra portuguesa dínamo. De dinamis grego, a palavra portuguesa dínamo. E o que é um dínamo, padre? É uma espécie de gerador, é uma espécie de conversor de energia. O dínamo é capaz de transformar força mecânica bruta em energia elétrica. O dínamo é capaz de transformar a força mecânica de um rio, da correnteza de um rio, em energia elétrica, que chega até a nossa casa, que acende a nossa luz. A proposta para nós vivermos o PHN é deixarmos que o dínamo haja na minha vida e na sua. Como, padre? Transformando a força bruta dos nossos desejos na força educada da nossa vontade. É mais ou menos assim. A força bruta que existe em mim e em você, do nosso desejo, como a força de uma correnteza. Não é verdade que muitas vezes nós somos assolados por vontades que a gente até se assusta? Meu Deus, como é que eu estou desejando isso? Como é que isso está se passando pela minha cabeça, pelo meu coração? E a gente se assusta com a força desse desejo. Não é verdade que a gente experimenta isso? Só que essa força, que muitas vezes a gente reza e pede: Senhor, tira isso de mim.
e ele não vai te atender, é a gente que precisa aprender a fazer passar essa força pelo dínamo, que vai nos ajudar a crescer, a elaborar o nosso desejo, a transformar o nosso desejo numa força elaborada, como a energia elétrica. Olha o progresso que a energia elétrica trouxe para a civilização. Compara agora o progresso que você vai viver na educação da sua força de desejo brutal, numa energia elétrica que vai fazer com que você diga sim e não. Sabe por que muitas vezes a proposta do PHN assusta muita gente? Porque como homens do desejo, a gente não aprendeu a dizer não. A gente não aprendeu a renunciar. E sabe como é que a gente aprende a renunciar? A usar a palavra não como uma criancinha. A criança aprende a falar ouvindo os outros falar. A criancinha aprende a dizer papai, mamãe, de tanto o pai e a mãe ficar lá insistindo para ela, ó, que é papai, ó, que é mamãe. E aí fica a disputa lá para saber quem que a criança vai falar primeiro, né? Se papai ou mamãe. E aí se a criança fala papai primeiro, a mãe fica emburrada, porque carregou 9 meses na barriga, sentiu dores, enfrentou tanta coisa. E o ingrato da criança, a ingrata da criança fala primeiro papai e não mamãe. Essa criança aprendeu a falar porque ouviu. E sabe o que é mais duro para sustentar um PHN? É que a gente não se acostumou a ouvir os nãos que a vida vai nos dizendo. E porque você não acostumou a ouvir o não, como uma criança mimada que não aceita ouvir não, você não aprende a dizer não na hora que precisa. A grande luta que o PHN vai enfrentar na nossa juventude de hoje é que nós somos um bando de jovens que não conseguem administrar a frustração de um não, que acontece na dinâmica da vida de qualquer ser humano. Ninguém ganha sempre. Basta você ligar a televisão e assistir nos jornais. Todo dia tem uma notícia de um ex-namorado que, não aceitando o fim do namoro, matou a namorada. É batata, todo dia é só ligar a televisão que tem lá. O bonitão lá, fortão por fora e fraco por dentro, não aceitou ouvir o não. E aí como é que esse jovem que não aceita limites, que não aceita, que não convive com a própria limitação, vai conseguir dizer não, se não aprendeu a ouvir? Aí o bonitão que tem aquele tamanho todo, mostra que na verdade é desse tamanhozinho dentro dele. Basta ligar a televisão, ou melhor, basta olhar para a sua vida. Quantos de nós não conseguimos administrar os limites dos nossos desejos? Não digerimos a força que tem a palavra não. Quando a vida diz não para mim e para você, não é por maldade. Quando a vida diz não para você, é para te fortalecer e te ensinar a dizer não nos momentos certos. Um jovem fraco, que não aprendeu a ouvir não, não consegue dizer não às drogas, e só diz sim. Um jovem que não aprendeu a ouvir não, só vai dizer sim para uma afetividade e para uma sexualidade desregrada. Nós precisamos
instalar nas nossas vidas esse dínamo, esse conversor. A palavra dínamo, a palavra dinamis grega, também é raiz de uma outra palavra. De dinamis vem a palavra dinamite. Vocês sabem o que é uma dinamite? É uma espécie de explosivo à base de nitroglicerina. E a gente usa a dinamite para fazer o que, gente? Para explodir, para detonar. E aí, porque a gente não aprendeu a administrar as frustrações, a gente não consegue detonar com o mal, mas a gente fica detonado pelo pecado. Porque a gente não instalou o conversor para transformar a força do nosso desejo, que nos empurra para o buraco, para usar essa força para ir para as coisas do céu. E aí a gente olha uma quantidade de gente detonada, sendo que Deus nos ensina, através de uma proposta do PHN, a detonar com o pecado. A proposta do PHN é uma dinamite na estrutura de um mundo que quer nos ensinar a pecar o tempo todo e dizendo para você: é natural, está na moda. Você que está vindo na Canção Nova pela primeira vez ou pela segunda, se tiver a oportunidade, vai lá no Davi e busca lá. No comecinho do PHN tinha uma palestra que chamava PHN, abalando as estruturas do pecado. Foi aquele cassetezinho pequenininho, na época não tinha MP3, não tinha CD, era o cassete que a Canção Nova vendia. Era essa a proposta: abalar as estruturas do pecado. Porque o pecado tem se estruturado, o mundo tem sido educado e profissionalizado a viver o pecado, e nós que temos a obrigação de detonar com o pecado, estamos cada vez menores, com medo. A proposta do PHN é para mim e para você. A proposta de converter todas essas forças que nós trazemos em uma força que nos impulsiona para as coisas de Deus. Também a palavra dinamis, em grego, é usada por Aristóteles e pelos padres da igreja. Lembra que lá no começo eu disse que dinamis, em grego, significa força e poder? Essa palavra que é raiz da palavra dinâmico, dínamo, dinamite, também é usada para falar da força e do poder do alto. Os padres da igreja usam a palavra grega dinamis para falar do Espírito Santo. Quer aprender, jovem, a detonar com as estruturas desse desejo que te faz escravo? Invoca o dinamis, a força do alto, o poder do alto, que não vai nos castrar, que não vai nos reprimir, mas que vai nos ensinar a converter a força bruta dos nossos desejos numa força inteligente, de progresso e de crescimento. Essa palavra dinamis vai nos levar a experimentar uma conversão, porque o dínamo não é um conversor. O PHN, no ano que propõe crescer em estatura, graça e sabedoria,
quer nos tirar da escravidão dos nossos desejos, para fazer de nós homens de vontade, para fazer de mim e de você um homem forte e maduro, o homem dos desejos. Tem aversão à palavra não, a não conseguir, a não ser aceito, a não ser entendido, a não ser amado. PHN é uma proposta de educação da força dos nossos desejos, num trampolim que nos vai levar rumo à santidade, que não é perfeição, mas que é processo de superação dos desejos que existem em mim e em você. Pensa aí agora, dentro daquilo que você vive, pensa aí agora, quais são esses desejos brutais com quem você tem lutado, ou com quem você não tem lutado, com quem você tem cedido, com quem você tem convivido. Qualquer dia desses, quando alguém for lá no confessionário e encontrar um padre que estava atendendo confissão infartado dentro do confessionário, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Uma das coisas que mais infarta o coração de um padre é quando na hora da confissão a pessoa vai lá e diz assim, não vou falar pecado, mas quando a pessoa diz assim, padre, aqueles pecadinhos que o senhor sabe, né? Não, meu amigo, eu não sei. É aqueles pecadinhos do dia a dia. E aí, coitada da criatura, que se for eu confessor, já cresce o leão para engolir a criatura, né? Porque se a nossa proposta é PHN, a pessoa que vai se confessar dizendo o pecadinho do dia a dia, transformou o pecado na rotina nossa do dia a dia. É o meu pecado do dia a dia, padre. É o nosso pecado caramba, que não é o meu. Padre, mas não tem jeito, todo mundo peca, é verdade, todo mundo peca. Eu peco, você peca, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Mas quem foi que disse que isso te dá o direito de usar a força do seu desejo para pular num trampolim rumo ao fundo do poço? O que é que acontece na vida de um jovem que chega na beiradinha do fundo do poço e porque não consegue administrar, não consegue ouvir o não que a vida te disse, não consegue ouvir que você não é o centro do mundo, bonitão e bonitona, Patricinha, Mauricinho, que a vida não é como você quis, que as pessoas não têm que estender um tapete vermelho para você e te aplaudir sempre. Que o mundo não tem que aceitar essa coisa horrorosa que a nossa juventude tem vivido, de deformação do próprio corpo. Deus é perfeito. Quando nos criou, deixou os buracos que a gente precisava ter, gente. Buraco para entrar e buraco para sair. Vocês nem sabem o que eu vou falar e estão aplaudindo.
Deus é perfeito na criação dele. Deixou os buracos do nosso corpo certinhos. E aí tem uma tribo, uma juventude sarada e esperta, criando buraco para tudo quanto é canto, pendurando o corpo como se fosse uma penteadeira, um cabideiro cheio de brincos, cheio de penduricalho. Sem falar naqueles buracos enormes que vão abrindo na orelha, né? Que dá vontade de enfiar o dedo lá e sair arrastando a pessoa por aquele buraco lá. Você não abriu? Agora eu vou enfiar o dedo aí e vou te arrastar. E tá ficando irritadinho, porque não aprendeu a ouvir não. Porque não aprendeu que as pessoas não têm obrigação de te aplaudir. Não, jovem, escuta, ó, não. Pai e mãe, porque é PHN, não tem que falar só para pai, para jovem não, para pai e para mãe que cuida de jovem também. Mãe que não diz não para os seus filhos, está treinando um jovem que não vai saber dizer não lá na balada, quando oferecerem para ele droga. Uma mãe que não diz não para sua filha. Uma mãe que não ensina, que não diz não para a filha, está ensinando para ela que a hora que aquele garotão fizer para ela a proposta de ter a sua primeira relação sexual aos 13 anos, porque ela não foi treinada ouvindo não, ela vai dizer só sim. Por isso que a proposta do PHN é um murro na boca do seu estômago. Patricinha e Mauricinho, não é brincadeira não, gente. PHN não é o desequilíbrio mental de alguém que inventou isso para se promover, não é isso. PHN é evangelho, é proposta de conversão, como aquele dínamo. Você já pensou se você instalasse na sua vida esse dínamo e transformasse a estupidez que você é como um cavalo ou como uma égua lá na sua casa? Se a força desse coice que você dá fosse educada numa vontade concreta, madura, que cresceu em graça, estatura e sabedoria, e aí você vai poder usar a força desse coice que você dá no pai, na mãe, nos amigos, para dar um coice no pecado. PHN. Se a gente soubesse usar a força do nosso desejo sexual, daquela coisa que é mais humana, da nossa atração, de um homem que se sente atraído pela mulher, e da mulher que se sente atraído pelo homem, ponto final. Qualquer coisa que inventarem além disso é invenção, igual gente que está querendo botar buraco a mais no corpo. Cuidado com quem quer pôr muito buraco no corpo. Pode depois querer inventar uma terceira opção. Cuidado, cuidado. Se a gente começasse a usar, imagina, jovem, comigo, aquele dia que você está subindo pelas paredes, um poço de hormônios para todos os lados, e aí você chega na beiradinha daquele poço, e você pode pular dentro dele e se prostituir,
e se estragar. Ou você pode usar essa força. Gente, é uma força, não é? Cadê os jovens daqui? Não é uma força que falta arrebentar com a gente? Não é uma força que dá vontade de você sair rasgando a roupa e correndo e ninguém vai te segurar? Já sentiu isso? Aquele dia que vai pegando um fogo, que dá vontade de a gente correr para o primeiro carro de bombeiro e falar assim: apaga aqui. Já experimentou isso? Agora imagina se a gente começa a usar isso para, ao invés de prostituir, de viciar a nossa vontade, a gente começar a pegar fogo para acabar com o pecado. A gente começar a sair louco correndo para acabar com as estruturas do pecado. Quem é que vai segurar eu e você? Quem é que vai segurar a proposta de um PHN? Você entendeu? Entendeu o que eu disse? PHN não é poesia, não é marca de camiseta, não é campanha de marketing. Guarda isso. PHN é uma proposta de conversão, para que eu e você possamos amanhã sermos maduros na resposta diante da primeira proposta de pecado que vai vir. Porque vai chegar, viu? Você vai voltar lá para sua casa, você vai voltar lá para o seu namoro, e vai chegar a proposta do pecado. Se você não aprendeu a dizer não, você vai pular no buraco mais fundo. E talvez, jovem, você já está no mundo das drogas. Você já acha que é normal ter relação sexual com a sua namorada, porque aquele dia que você sentiu tanta vontade, você não foi homem de verdade para dizer: não, está errado, não posso. E os seus amigos disseram para você que aquele dia foi o dia que você mais foi homem. Aquele dia foi o dia que menos homem você foi, que mais animal você foi. Você estragou com a vida daquela jovem. Você arrebentou com a sua vida. Olha o que você é hoje. Não, PHN. Engole esse remédio aí agora. Quando a gente era pequeno lá em casa, minha mãe dava pra gente lombrigueiro. Já teve lombriga? Todo mundo já teve lombriga algum dia, né? E tinha um remédio caseiro, uma massa verde, feita com as folhas, que minha mãe dava pra gente comer, que diz que era um remédio ótimo, era tiro e queda para lombriga. Se eu fosse uma lombriga, eu também não ficava com uma coisa ruim daquela. Porque o cheiro, o gosto era horrível, mas o efeito era maravilhoso. Talvez, jovem, você que está vindo pela primeira vez, que caiu aqui de paraquedas, se ferrou, caiu aqui de paraquedas e agora vai ter que mudar de vida. Se ferrou. Eu quero agora colocar dentro da sua boca esse remédio, que talvez tenha gosto amargo, que talvez para você seja duro de engolir, porque você não aprendeu a educar os seus desejos, você foi escravo deles. Você não aprendeu a usar o seu desejo como uma criancinha que usa o seu desejo para alcançar aquilo que vai fazer ela crescer de forma saudável. É hora do poder, da força, do dinamis do alto, que vai te ajudar a converter essa força que tem te estragado na força que vai te salvar. Queria convidar você a ficar de pé agora.
queria convidar você a entender, com a cabeça e com o coração agora, que sem o Espírito Santo, sem esse dinamis do alto, PHN não acontece. Sem a educação dos nossos desejos, sem o treinamento dos nossos ouvidos de ouvir não, a gente nunca vai aprender a dizer não para aquilo que não presta. E o mundo vai nos estragar, vai abrir buracos em nós, no nosso corpo, na nossa alma. Vai arrebentar comigo e com você. Mas aquele que é o poder e a força do alto, aquele que é a fonte primeira da santidade, aquele que é o inspirador do PHN, tem a força de te ensinar a domar os seus desejos e a te treinar a dizer: por hoje não. Imagina aí agora, fecha os seus olhos. Imagina como você está. Faça um balanço e veja a sua verdade. Que grau você chegou? Que buracos você abriu em você? E que buracos abriram em você, no seu corpo, na sua alma? E agora, imagina a estatura, a maturidade do homem perfeito Jesus Cristo. Imaginou? Qual é a distância que existe entre a sua verdade e a maturidade de Jesus Cristo? Que espaço existe entre a sua verdade hoje e a maturidade do homem perfeito Jesus Cristo? Talvez seja centímetros, metros, quilômetros. Eu não sei que distância é essa, mas eu posso dizer para você que o tamanho do PHN que você precisa viver é a distância que existe entre o que você é agora, como você está, e o como você precisa ficar. O PHN é uma proposta de encurtar as distâncias entre o que eu estraguei em mim e o sonho de Deus a meu respeito. É uma longa caminhada. Está longe, começa a caminhar, porque é um passo que você dá nesse caminho é uma aproximação, é um encurtar distâncias entre o que Deus sonhou para você, homem. Porque Deus te sonhou, homem, em encurtar as distâncias daquilo que você estragou na sua maturidade, na sua verdade, na sua sexualidade de homem. Porque Deus te sonhou, homem. Porque Deus te sonhou, mulher, menina, delicada, capaz de amar. Começa a enxergar agora a distância e o processo de conversão que o PHN vai fazer na sua vida, inspirado pelo Espírito. É o encurtar as distâncias entre a sua verdade e o sonho de Deus ao seu respeito. Cantemos agora, invocando a força desse Espírito. E aqueles que entenderam, levante os braços agora e peçamos essa força do alto sobre nós, sobre o nosso desejo, sobre a nossa vontade, desejando a maturidade, desejando o crescimento saudável. Deseja agora com as suas palavras, jovem. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu desejo aquilo que vai me fazer crescer, Senhor. Eu preciso, Senhor, manda sobre nós o Teu Espírito.
Solta a sua voz na linguagem dos anjos. Cante, cante, cante. Põe volume na sua voz. Peça essa força do alto. Peça que o Senhor te dá. Peça porque o Senhor quer dar a você essa dose redobrada do Espírito Santo. Nesse momento Jesus, o sumo sacerdote, está diante do Pai, do trono da graça, pedindo a você, pedindo a Deus Pai, que derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Ah, um trono de graça, meu irmão, canta! Solta a sua voz, abre o seu braço. Um trono de graça. Onde tu podes se achegar confiantemente, pois seu amor te envolve completamente. Abre o seu braço, há um trono de graça. Um trono de graça. Onde tu podes colocar, suas fraquezas, pois nosso Deus tem vencido as provas. Achega-te, confiantemente alcançarás misericórdia, misericórdia. Achega-te, confiantemente alcançarás graça e ajuda ao povo. Aponta o céu e canta, pois nosso Rei tem penetrado o céu, sumo sacerdote Deus em Jesus, o Filho de Deus. Um trono de graça. Diga isso com toda a sua força. Um trono. Um trono de graça. Onde tu pode se achegar, onde tu pode se achegar confiantemente, pois o seu amor te envolve completamente. Abre o seu braço, solta a sua voz, canta para Jesus. Um trono de graça, onde tu podes colocar, onde tu podes colocar suas fraquezas, pois nosso Deus tem vencido as provas. Saiba de uma coisa, nesse exato momento, Jesus está diante do Pai, como sumo sacerdote, pedindo que o Pai derrame sobre nós, nesse momento, uma dose redobrada do Espírito Santo. Estenda suas mãos, abre seus braços, olha para o alto, imagine essa cena, Jesus conversando com o Pai, colocando a situação, o problema, a história de cada um de nós, e pedindo como sumo sacerdote, grande intercessor, pedindo ao Pai, Pai, derrama sobre ele, sobre ela, sobre todos aqueles que lá rezam, derrama, Pai, um pouco mais o teu Santo Espírito, para que eles tenham a força, o poder, o dínamo, para que eles explodam em amor, para que resistam ao pecado, para que lutem e perseverem diante da prova. Derrama, Pai. E você com os braços levantados, olhando para o alto, com toda a tua fraqueza,
bebe agora dessa água viva que está sendo derramada sobre esse rincão nesse momento. Solta a sua voz, a linguagem dos anjos. Cante, 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 cante. Beba dessa água, beba dessa água viva, beba dessa água viva que é derramada do céu sobre nós agora. Beba jovem dessa água viva, beba desse dínamo, beba dessa força que vai te tirar das drogas, que vai te tirar da prostituição, que vai te tirar da depressão. Beba dessa água, muda de vida, converta teu coração. Pois nosso Deus tem penetrado o céu, sumo sacerdote temos em Jesus, o Filho de Deus. Aplauda o Senhor com toda a sua força, aplauda esse trono da graça. Esse Deus maravilhoso que te salva, que te santifica, que te acolhe. Faz muito barulho pra esse Jesus E uma das grandes forças que nós temos é o nosso silêncio. Um grande silêncio para nós acolhermos essa bênção. A bênção que vai te fazer detonar com a estrutura do pecado, explodir de amor na transformação da força do desejo numa vontade firme, na dinâmica da vida, alimentado pelo dínamos do céu, do alto. Nós não somos fortes por causa da academia e do anabolizante, por causa da malhação. Nós somos fortes por causa do Espírito, por causa dessa graça. E assim como um dia, na beirada do poço, Santo Agostinho entendeu: eu posso pular dentro do poço, no fundo do poço, ou eu posso usar o trampolim e pular em direção ao céu. Que essa bênção agora te incomode. Como o próprio Agostinho dizia: inquieto o meu coração e a minha alma, enquanto não descansa em ti, enquanto não repousa sobre o trono da graça. Que essa bênção recaia sobre você, te incomodando no mais profundo da sua verdade e te impulsionando num crescimento saudável. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!